Cristo, bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por este Salvador, e de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, poder e glória, louvai, louvai, qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Dedicando a Deus seus dízimos e suas ofertas. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso, foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos transformou
O Senhor um dia nos deu vida e vida eterna, meu Pai. Nós somos gratos a Ti por isso. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigada pela Tua igreja. Nós colocamos desde já diante do Senhor nosso encerramento da campanha de missões, no próximo dia 17, que o Senhor mesmo desperte o Teu povo, meu Pai, a contribuir, que o Senhor nos desperte a orar, meu Pai, e mais ainda também a ir, a falar do Teu amor a tantas pessoas que estão perdidas à nossa volta, meu Pai. Tem misericórdia de nós e nos incomode a cada dia, meu Pai, a falar do Senhor e do Teu amor a essas pessoas, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos também pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos? A Verônica vai projetar o texto aqui no Data Show. Abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. A parábola do rico e de Lázaro. Uma parábola também bastante conhecida das que se encontram registradas no texto bíblico. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. A parábola do rico e de Lázaro. Se você estiver, principalmente os que estão lá no fundo, se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa para que todos possam acompanhar. Se você conseguir enxergar aqui na frente também, nós faremos a leitura pelo texto que está aqui no Data Show. Amém, meus amados? Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Verso 27. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Vamos nos alimentar da palavra de Deus nesse momento. Meus irmãos, como eu disse, a parábola do rico e de Lázaro é uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, irmão Edivones. E essa parábola, meus irmãos, ela nos traz uma mensagem muito evidente. Não há nem mesmo como nós levantarmos muitas dúvidas a respeito desse texto, porque a mensagem, meus irmãos, de urgência e de necessidade de preparação quanto à ocasião da morte, ela é gritante nesse texto
nessa metáfora, nessa ilustração contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus aqui, meus amados, prestem bastante atenção. Ele faz aqui uma comparação, meu irmão Divones, de uma realidade espiritual que é mais do que conhecida por cada um de nós. A Bíblia fala dessa realidade de Gênesis e Apocalipse, quando ela nos anuncia que aqueles que forem ou se manterem rebeldes contra Deus terão como destino o inferno. O mesmo destino do diabo e seus demônios por conta de sua rebeldia. E lá no inferno, nesse mundo inferior, viverão para todo sempre separados do Deus que nos criou. Ao contrário desses rebeldes, meus irmãos, aqueles que reconhecem os seus pecados, que se arrependem de seus pecados e confiam as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas, porém, meus irmãos, serão elevadas aos céus e viverão eternamente ao lado de Jesus Cristo na eternidade. Amém, meus irmãos? Essa é a realidade espiritual que essa parábola, meus irmãos, está nos evidenciando. E para evidenciar essa realidade, Jesus então utiliza uma situação, meus irmãos, que era corriqueira na vida daquele povo em Israel há 2000 anos atrás. Ilustrações, situações como essa, meus irmãos, em que pessoas ricas praticamente tropeçavam em pessoas pobres que ficavam ali à margem das suas casas, situações como essa se repetiam e muito na sociedade judaica de 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito. Certo, meus irmãos? Então Jesus, ele toma uma dessas situações que eram corriqueiras ali no seu dia a dia para fazer essa comparação em relação à realidade espiritual eterna que está reservada para aqueles que creem e também para aqueles que não creem. Certo, meus irmãos? Vamos fazer a leitura do texto novamente. Essa versão, meus irmãos, que está aqui no nosso slide, é a Nova Versão Internacional. Ela nos traz uma linguagem um pouco mais fácil de compreensão, certo? Não é tão rebuscada como as versões tradicionais e também não é tão depreciativa quanto outras versões um pouco mais modernas que nós temos. Então é uma versão muito boa. Se você puder adquirir essa Bíblia, adquira, vale a pena, Nova Versão Internacional. Vamos ler novamente aqui, vamos entender o que Jesus Cristo tem a nos ensinar com essa parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, era um leproso. Esse homem, irmão Divones, ele reunia em torno de si duas características que o tornavam, que faziam dele uma pessoa que vivia às margens da sociedade. Primeiro, ele era um mendigo, certo? Mendigos não eram bem vistos. Eram excluídos da sociedade em Israel. Segundo, ele era um leproso. Novamente, uma característica que o tornava um excluído naquela sociedade. Certo, meus irmãos? Ao contrário dele, porém, existia esse rico, certo? Que, como o próprio texto diz, vestia púrpura, linho fino e vivia no luxo todos os dias. Eu quero já destacar uma questão aqui, meus irmãos, de antemão. Essa parábola, de maneira alguma, está ensinando, meus irmãos, que ricos vão para o inferno e pobres vão para o céu, certo? Já vamos aqui excluir essa possibilidade de heresia, já de antemão, para que nós não saiamos aqui com pensamentos equivocados em relação ao texto bíblico, certo? Há inúmeros textos nas Escrituras, meus irmãos, que nos mostram por A mais B que o que de fato leva o homem à salvação é o quê? A fé, certo, meus irmãos? A fé em Jesus Cristo, certo? Fé esta que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não são as riquezas, meus irmãos, ou a ausência delas que nos encaminham para os céus. Não é o fato, irmã Heloísa, de você ser rica ou pobre que vai dizer se você estará ou não na eternidade com Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? O que de fato garante o caminho da salvação para qualquer pessoa na face da terra é a fé em Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai senão através de mim. Jesus é o único caminho, Josiel, certo? Jesus é o único caminho. Não é a riqueza que vai te levar para o céu ou para o inferno. Da mesma forma, não é a pobreza que vai te levar para o céu ou para o inferno. Nós temos, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas ricas que se deixam levar pelas suas riquezas, acabam se perdendo nos bens materiais, acabam servindo mais a Mamon, mais ao dinheiro do que a Deus, e por conta disso, vão para o inferno. Mas nós temos também muitas pessoas pobres que, a exemplo dos ricos, deixam Deus de lado e se apegam às circunstâncias da vida, se apegam a questões materiais e acabam se esquecendo de Deus. Ambas, mesmo sendo ricas ou pobres, se não crerem em Jesus, irão para onde? Para o inferno. Amém, meus irmãos? Então, de antemão, eu quero aqui excluir qualquer pensamento que possa ser gerado na mente e no coração dos irmãos a respeito dessa possibilidade. A Bíblia ela não ensina que riqueza ou pobreza conduz o homem à salvação. O que conduz o homem à salvação é a fé. Amém, meus irmãos? A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se pode ver. Amém, meus irmãos? Com toda certeza, apesar de que isso não é mencionado no contexto, este rico vivia em desobediência a Deus. E Lázaro, por outro lado, era um homem temente a Deus, por mais que ele vivesse em todas essas dificuldades. Amém? Vamos continuar a leitura aqui então, meus irmãos. Versículo 21. Este, ou seja, o mendigo, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Olhem para vocês verem a situação na qual esse homem se encontrava, certo? A situação de pobreza e de exclusão era, de fato, tão grande que ele, Moedivones, ficava ali na beira daquele rico, esperando comer as migalhas que caíam da mesa dele. Então é uma situação, meus irmãos, de extrema pobreza. Lembrando os amados que Jesus ele conta essa parábola não é à toa. Essa situação de ricos e pobres, essa distinção gritante de classes, era muito frequente na sociedade de Israel há 2000 anos atrás. Certo, meus irmãos? Então haviam, de fato, muitas pessoas ricas e, por outro lado, havia uma imensa maioria de pobres, em situação imagine deplorável, como a desse mendigo que está sendo citado aqui por Jesus. Certo? Continuando. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então são todas características, meus irmãos, que mostram a situação de extrema pobreza e de extrema exclusão na qual este pobre vivia. Certo? Continuando aqui. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado. Então o versículo 23 aqui está falando de quem? Do rico, certo? Essa expressão Hades, meus irmãos, é uma expressão grega, certo? O equivalente a essa expressão no hebraico é a expressão Sheol, certo? Ambas as expressões, hebraico Sheol e grego Hades, dizem respeito, foram traduzidas nas nossas versões mais modernas como inferno, certo? E qual que é o sentido dessas expressões? Quando elas aparecem no texto, para o que elas estão apontando? Para o lugar de condenação eterna, para o lugar inferior da parte da terra, para onde serão enviadas todas as almas daqueles que permaneceram rebeldes contra Deus. Em outras palavras, inferno. Certo, meus irmãos? Quero lembrar vocês que essa palavra inferno, ela não existe nos textos originais das Escrituras, certo? Se você procurar a palavra inferno no hebraico do Antigo Testamento e também no grego neotestamentário, você não encontrará. Da onde é que surgiu essa palavra inferno? Essa palavra surgiu de uma tradução antiga chamada Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina, meus irmãos? É a tradução do texto bíblico para o latim.
certo? Então, nessa tradução das Escrituras para o latim, onde aparecia o termo Sheol hebraico e o termo Hades do grego, essas expressões foram substituídas na Vulgata Latina pela expressão infernum, certo? Que foi aí transliterada para as nossas versões em português como inferno, certo? O que é o inferno, Alex? O que é o inferno, Diandra? Regiões inferiores da terra destinadas para a condenação dos rebeldes, certo? Muitos vão falar assim, eu não acredito no inferno não, e blá, 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 blá. Tudo bem, é um direito que você tem. Eu prefiro não pagar para ver. Até porque se você resolver pagar para ver, de lá, meu amado, você não terá mais oportunidade, não terá mais escapatória, certo? E, aliás, é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Vocês prestaram atenção aqui que morreu o mendigo, automaticamente ele foi para onde, irmão Alex? Para o céu. Morreu o rico, automaticamente ele foi para onde? Para o inferno. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o... Vamos de novo? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, certo? Esse texto, meus irmãos, que foi contado por Jesus, e aqui nós denotamos essa importância, certo? Essa parábola não foi contada por qualquer um, foi o próprio Jesus que a contou, certo? E Jesus, ao contar essa parábola, ele nos deixa claro, por A mais B, que uma vez que o indivíduo morre, ele vai reencarnar, irmão Edvones? Ele vai ter uma outra oportunidade? Ele vai voltar a essa terra na pele de outro, na pele de um cachorro, de um leão, de um arara, sabe-se lá do quê? Não. Você morrendo nessa terra, se você entregou a sua vida para Cristo, se você crê em Jesus, você estará com Ele no paraíso eterno, preparado por Deus desde a fundação do mundo. Se você permanece na condição de pecador, que é a sua condição hoje, viu? Não se engane. Ou você vai querer pousar para mim de santinho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um sequer aqui me ouvindo que não seja um pecador e que não esteja condenado à morte eterna. Essa é a situação de todo ser humano pecador. A única coisa que pode apagar essa condenação da minha vida e da sua é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E para que esse sangue possa ser derramado sobre a sua vida, você precisa crer em Jesus. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar ou que se envergonhar de mim perante os homens, eu o negarei e me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Como diz aí o pastor Carvalho, vai chegar um momento nessa vida que você vai vestir um paletó de madeira. Ou você acha que vai ficar para semente? Ou você acha que vai ressurgir das cinzas? Você vai morrer. Não há escapatória desse destino para nós. A grande diferença, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós que cremos em Jesus, não temos problema com a morte. Né, irmã Diandra? O apóstolo Paulo, meus amados, vai dizer nas Escrituras Sagradas que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que para ele, irmão Ramsés, para mim, para você, morrer é lucro? Porque a partir do momento que nós, que cremos em Jesus, morremos nessa terra, nós já não sentiremos dor, não sentiremos tristeza, nada dessas pragas desse mundo nos afligirão mais, irmão Edvones. Porque a partir do momento que eu morrer nessa terra, os anjos me levarão para o céu, como fizeram com esse mendigo.
E lá no céu eu não terei dor, não terei lágrimas, não terei tristeza, tudo isso será passado. Agora, meus amados, se eu não tenho Jesus no meu coração, se eu continuo vivendo nessa terra como se Deus não existisse, se eu continuo vivendo nessa terra achando que eu posso tudo, que Deus pode esperar mais um pouquinho, pode ser que nessa de esperar mais um pouquinho você morra. E aí, ao invés de ser levado pelos anjos para o céu, você será levado pelos demônios para o inferno. E não haverá para você outra oportunidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Quantas vezes você vai morrer, irmão Edivones? Uma. Quantas vezes você vai morrer, irmão Áureo? Uma. Quantas vezes você vai morrer, Catrine? Uma. Não haverá outra oportunidade. O texto é claro, meus irmãos. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Está aí, ó. No inferno, nas regiões inferiores da terra, a única coisa que você vai ter é tormento. É ranger de dentes. E olha só o que o texto continua dizendo. Olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Versículo 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora veja só, meus irmãos. Veja só que esse danado desse rico, nem no inferno ele fica humilde. Certo? Está vendo que o coração do incrédulo é de forma, de fato, tão duro, irmão Edivones, tão duro, que nem no inferno muda. Olha só, o homem está no inferno, e olha o que ele vê, olha o que ele faz. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Vê se pode, irmão Alex. Nem no inferno esse homem tomou jeito. Estava achando ainda que Lázaro tinha obrigação de servir ele. Essa arrogância, meus irmãos, que leva as pessoas a se distanciar de Deus e a achar que elas podem tudo. Não, Deus, fica para lá, deixa esse negócio de Deus para lá. A igreja, esse fanatismo, é isso, é aquilo. Essa cegueira espiritual que Satanás traz para o ser humano, juntamente com essa arrogância, acaba levando o indivíduo para o inferno, e nem no inferno, sob tormento, a pessoa muda. É impressionante. Mesmo no inferno, esse cidadão ainda achava que Lázaro tinha que servir ele. E o texto continua. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Agora só, vejam só o que Abraão responde. Além disso, entre vocês, ou seja, entre vocês que estão aí no inferno, não é vocês não, viu, meus irmãos? Misericórdia. Entre vocês que estão aí no inferno, e nós, há o quê? Um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Haverá oportunidade, irmão Ramsés? Você acha que depois que você chegar lá no inferno, você vai conseguir passar para o céu? Ou será que alguém do céu pode descer lá no inferno? Impossível, meus irmãos. Uma coisa não se mistura com a outra. Um lugar, irmão Edivones, é de descanso eterno. O outro lugar é de tormento eterno. Será atormentado quem não obedeceu a Cristo, quem não creu em Jesus. Será consolado quem foi humilde
e entregou a sua vida nas mãos daquele que é digno, o único que foi capaz de morrer por mim e por você na cruz do Calvário. O céu, meus irmãos, é para os obedientes. O inferno é para os incrédulos e desobedientes. De que lado você está? Até quando você acha que terá oportunidade? Quem dos que aqui estão pode garantir para mim que ao sair pelas portas deste templo e cruzar aquela avenida, não morrerá? Nós não sabemos, meus irmãos, o dia que nós morreremos. Só Deus conhece esse dia. E o que ele diz é que toda ovelha que o Pai me dá virá até mim. E aquele que vier até mim, de modo algum, o lançarei fora. Se você pertence a esse rebanho, o que você está esperando para mudar a sua vida? Até quando você acha que o grande pastor vai ficar te chamando e te esperando? Até quando você acha que Jesus e Deus terá paciência com você? Ele respondeu, o rico falando novamente: então eu lhe suplico, pai, olha só, de novo. Ele ainda não entendeu que ele está no inferno e precisa de um pouco de humildade. Se bem que lá nem humildade resolve mais, certo? O que ele fala de novo? Olha só. Manda Lázaro ir à casa de meu pai. Manda. Está vendo onde a arrogância leva o ser humano, irmão Edivones? Está vendo onde que a prepotência leva o ser humano? De que adiantou, irmã Jaqueline, este rico ganhar o mundo inteiro para depois perder a sua alma? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós constantemente, meus irmãos, repetimos essas frases aqui. Eu tenho certeza que os irmãos já têm ela gravada na mente e nos corações, né? Mas enfim, nada do que nós construímos nessa terra, irmão Alex, nós vamos poder levar para os céus. Nada. Casa, carro, família, dinheiro, bens, nada. Hoje nós estávamos estudando com os meninos aqui na classe de doutrinas, né? E estávamos dizendo para eles que um dos princípios nos quais os batistas creem e defendem há mais de 400 anos é a absoluta liberdade de consciência. Ninguém vai te forçar a crer em nada. Você crê naquilo que você entende que você deve crer, certo? Mas cada crente, cada pessoa é responsável individualmente perante Deus. Se você quer crer, glória a Deus por isso. Você assumirá a responsabilidade pela sua crença diante de Deus. Se você não quer crer, irmão Edésio, tudo bem. Você assumirá a responsabilidade da sua descrença diante de Deus. Manda Lázaro ir à casa de meu pai. Preste atenção na palavra desse rico agora, hein? Pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha só, meus irmãos. Então, o rico, ele começa então a entender, irmã Heloísa, que não vai ter escapatória para ele dali. E aí então ele se lembra lá dos familiares dele, que estavam aqui na terra ainda, e que viviam da mesma forma que ele viveu, ou seja, longe de Deus, abastados em riquezas, mas longe de Deus, certo? E ele então pede lá para Abraão, manda Lázaro ir lá avisar meus irmãos,
Manda ele lá avisar eles para que eles não venham parar aqui onde eu estou também. Isso é possível, José? Vamos ver se é. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés representa a lei. Os profetas representam todos os profetas que nós encontramos aqui até Malaquias. Lembrando, meus irmãos, que nessa época ainda não existia Novo Testamento. Então, as escrituras sagradas para o povo judeu, na época em que esse texto foi escrito, eram quais? A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas. Até Malaquias, certo? Em outras palavras, o que Abraão estava dizendo para esse rico? Eu falei, não, senhor. Lá embaixo eles têm o quê? As escrituras. Eles devem dar ouvidos às escrituras, à lei e aos profetas. Mas o rico continua. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então aqui, olha só, ele já começa a se desesperar de tal forma. Ele sabe muito bem, porque ele mesmo, durante a sua vida, deve ter escutado as escrituras durante muito tempo, mas escutar é uma coisa, dar ouvidos e praticar é outra completamente diferente, certo? Então, como ele deve ter ouvido essas escrituras muitas vezes e acabou parando no inferno, ele parou para pensar, falou, meus irmãos vão fazer a mesma coisa. Não adianta só eles lerem essas escrituras, que eles vão acabar vindo parar no mesmo lugar que eu. Então ele fala, Abraão, por favor, só isso aí não é suficiente. Mas se alguém ressuscitar dos mortos e ir lá falar com eles, aí eles vão acreditar. Será que vão? Abraão respondeu, se não escutam a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu caro irmão e irmã, você está ouvindo nessa noite a lei e os profetas. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, você nessa noite, nesse momento, está ouvindo a pregação, o anúncio da lei e dos profetas. Do que mais você precisa para crer? Você que está me ouvindo falar mais uma vez nessa noite. Você para quem Deus está dando novamente a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança de fé com Ele. Você nessa noite está tendo a oportunidade de ouvir a pregação, o anúncio da lei de Deus. Ainda que anjos fossem levantados ao seu redor, ainda que pessoas fossem ressuscitadas dentre os mortos, se você não crê nesta palavra que está sendo pregada, mesmo esses anjos, mesmo pessoas ressuscitadas, não seriam suficientes para que você entendesse a verdade de Deus e mudasse de vida. O que Deus deixou para que você se arrependesse dos seus pecados e entregasse a sua vida completamente nas mãos de Jesus foi as Escrituras. Nessa noite, você está ouvindo a pregação da lei de Deus. Qual será a sua reação a essa pregação? Qual será a atitude que você tomará nessa noite? Você continuará indiferente como esse rico? E aguardará o dia em que você, a exemplo dele, chegará ao inferno?
O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse momento. As pessoas aqui neste lugar estão orando por você. Porque a maior alegria para Deus é quando um pecador se arrepende. O que mais precisará acontecer para que você mude de vida? Você está esperando a morte? Depois da morte, já era. O que você está esperando? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A oportunidade que nós temos para nos arrependermos dos nossos pecados e fazermos uma aliança de fé com Jesus é agora, em vida. Eu não sei, meus irmãos, estou com 35 anos. Não sei se vou chegar aí aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, não sei. Mas independentemente de eu chegar aos 80, ou de eu morrer agora com 35 anos, uma certeza eu tenho. Após a minha morte, eu estarei ao lado de Cristo. E você, tem certeza da sua salvação? Se a morte vier ao seu encontro hoje, e você comparecer diante de Deus hoje, qual será a sua justificativa? Quais serão os seus argumentos? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se eu reconheço a Cristo como meu Senhor e Salvador, no dia do juízo, esse mesmo Jesus, irmã Jaqueline, vai olhar para nós e dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Se eu, porém, permaneço na condição de rebelde perante Deus, eu chegarei diante dele no dia do juízo e ele me dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. O que você quer ouvir naquele dia? Toda ovelha que o Pai me dá virá até mim, e aquele que vier até mim, de modo algum eu o lançarei fora. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você teve nessa noite mais uma vez a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus. Dê ouvidos à lei do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Antes de encerrar este culto, meus amados, eu quero aqui fazer a você este convite. Você não deve atender este convite por mera emoção. Se você entendeu o que foi pregado nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não tenha medo. Não seja um covarde. Não tente se esconder na multidão de pecados que você tem cometido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se houver alguém nessa noite que deseja seguir este caminho de Jesus, se houver alguém nessa noite que deseja confessar os seus pecados, se arrepender desses pecados e entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Pode abaixar, Danielzinho. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Você não deve fazer isso por constrangimento.
Você não deve fazer isso por mera emoção, mas com toda certeza o Espírito Santo de Deus deve estar falando ao seu coração. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, se você está se sentindo incomodado diante da palavra que foi pregada, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Só Deus sabe o que pode acontecer com você amanhã. A hora é agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, dobre o seu joelho aí onde você está. Faça uma oração dizendo para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de hoje eu entrego a minha vida completamente em tuas mãos. E se houver mais alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa oração comigo, que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus e se arrepender dos seus pecados, levante a sua mão bem alto, porque servir a Jesus é motivo de alegria e não de medo. Servir a Jesus é motivo de júbilo e não de vergonha. O que Jesus tem para dar para você, você não vai conseguir de ninguém nessa terra. Você vai continuar vivendo essa sua vidinha de nada. Vai morrer e vai passar a sua eternidade no inferno. Enquanto pessoas especiais para Deus, que estão ao seu lado, vão estar na eternidade com Jesus. Não perca mais tempo. Eu vou perguntar pela última vez. A palavra de Deus, meus amados, por si só já é um convite ao arrependimento. Nós às vezes ainda insistimos, dando a oportunidade para que você pense, repense e tome a atitude correta. Mas não devemos insistir muito, porque o papel do convencimento não é nosso, mas sim de Deus. Eu quero então perguntar pela última vez: há mais alguém neste local que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, entregando a sua vida nas mãos dele, reconhecendo que você é um pecador e se arrependendo desses pecados? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Queremos aqui mais uma vez agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram nos visitando. Volte mais vezes. Para nós é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? E eu espero que vocês possam sair daqui nessa noite com o coração cheio, repleto do poder de Deus manifestado através da sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Completa a tua mensagem, Senhor, no coração de cada um de nós, e que o teu Espírito Santo possa continuar nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Leva-nos, ó Pai, agora de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso, e uma excelente semana, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem
eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Nós vamos repetir, meus irmãos, só as vozes, sem instrumentos, sem os microfones, o refrão. Sei que tu estás aqui. Vamos louvar o nosso Deus. Sei que tu estás